Ela foi rejeitada por ser faxineira. Agora discursa em universidades. Uma verdadeira lição de coragem e determinação. Ela foi rejeitada, humilhada e julgada por ser apenas uma faxineira. Mas dentro dela, sempre existiu um brilho que ninguém conseguiu apagar. E hoje, esse brilho ilumina auditórios ao redor do mundo, onde milhares de pessoas se levantam para aplaudir sua força e coragem. Essa é a prova viva de que não importa onde você está, mas onde você acredita que pode chegar. Capítulo 1. O início humilde. O sol ainda não havia nascido quando Maria Conceição Santos levantou-se de sua cama estreita no pequeno quarto que dividia com os 3 filhos. Aos 35 anos, ela já carregava no rosto as marcas de uma vida difícil, mas seus olhos castanhos ainda brilhavam com uma determinação que nem as adversidades conseguiram apagar. Seus cabelos negros, sempre presos em um coque simples, enquadravam um rosto de traços delicados que contrastavam com as mãos calejadas pelo trabalho árduo. Era 5h30 da manhã em São Paulo, Brasil, no bairro de Cidade Tiradentes, periferia da Zona Leste. O pequeno apartamento de 2 cômodos no conjunto habitacional era tudo que Maria conseguirá conquistar após anos de esforço. As paredes finas deixavam passar o barulho dos vizinhos que também se preparavam para mais um dia de luta pela sobrevivência. "Mãe, já vai trabalhar?", perguntou João, seu filho mais velho de 12 anos, esfregando os olhos sonolentos. "Preciso chegar cedo, meu filho. Cuide do Pedro e da Ana para mim", respondeu Maria, beijando a testa do menino. Pedro tinha 8 anos e Ana apenas 5, ambos ainda dormiam profundamente no sofá-cama da sala. Maria vestiu o uniforme azul marinho que usava há 3 anos, calça, blusa e sapatos confortáveis para aguentar longas horas em pé. No espelho pequeno do banheiro, ela se olhou por alguns segundos. "Mais um dia, mais uma chance", murmurou para si mesma, uma frase que se tornará seu mantra diário. O trajeto até o centro da cidade levava 2 horas, um ônibus lotado até a estação de trem, depois o metrô até a estação Sé, e por fim uma caminhada de 15 minutos até o edifício comercial de 20 andares onde trabalhava como faxineira há 3 anos. O edifício Copacabana, apesar do nome, ficava no coração financeiro de São Paulo, na região da Sé. Suas paredes de vidro espelhado refletiam o movimento frenético da cidade que despertava. Maria conhecia cada canto daquele prédio, desde os banheiros do subsolo até a cobertura com vista panorâmica da cidade que ela limpava apenas uma vez por semana. Dona Lourdes, a supervisora de limpeza, era uma mulher rígida de 55 anos que controlava a equipe de 10 faxineiras com pulso firme. "Maria, hoje você vai fazer os andares 15 ao 18. A empresa do 17º andar está recebendo visitas importantes, então capricha na limpeza", ordenou assim que Maria chegou. "Pode deixar, Dona Lourdes. Vai ficar impecável", respondeu Maria, pegando seu carrinho com produtos de limpeza e dirigindo-se ao elevador de serviço. O 17º andar abrigava a sede da Inovação e Estratégia, uma consultoria empresarial de prestígio que atendia grandes corporações. Maria sempre limpava aquele andar com cuidado especial, admirando secretamente as salas de reunião elegantes, as estantes repletas de livros sobre administração e os quadros com diplomas universitários nas paredes. Enquanto passava o aspirador na recepção, Maria ouviu vozes vindas da sala de reuniões principal. Através da porta de vidro, ela viu um grupo de executivos bem vestidos discutindo estratégias empresariais. O que mais chamou sua atenção foi a desenvoltura com que falavam sobre conceitos que ela apenas ouvia de longe: ROI, benchmarking, stakeholders. "Se eu soubesse falar assim, talvez minha vida fosse diferente", pensou Maria, pausando por um momento para ouvir a conversa. Dr. Ricardo Mendes, o CEO da empresa, era um homem de 45 anos, alto e elegante, sempre impecavelmente vestido com ternos italianos. Seus cabelos grisalhos nas têmporas lhe davam um ar de distinção, e sua voz grave comandava respeito em qualquer ambiente. Ele notou Maria parada perto da porta e fez um gesto irritado para que ela se afastasse. "Desculpe, senhor", murmurou Maria, voltando rapidamente ao seu trabalho. Aquele não foi um incidente isolado. Nos meses seguintes, Maria começou a prestar mais atenção às conversas, às apresentações e aos materiais que encontrava nas mesas enquanto limpava. Secretamente, ela começou a anotar palavras e conceitos que não conhecia em um pequeno caderno que carregava no bolso do uniforme. À noite, quando os filhos dormiam, Maria pesquisava no celular antigo que conseguirá comprar usado. Ela descobriu um mundo fascinante de conhecimento empresarial, estratégias de gestão e desenvolvimento pessoal. Começou a assistir vídeos no YouTube, ler artigos gratuitos e até baixou alguns e-books sobre administração e liderança. "Mãe, por que a senhora fica acordada até tarde mexendo no celular?", perguntou Ana uma noite, encontrando a mãe ainda estudando na mesa da cozinha às 2 horas da manhã.
Estou aprendendo coisas novas, minha filha. Aprender nunca é demais, respondeu Maria, puxando a filha para um abraço carinhoso. Aos poucos, Maria percebeu que tinha uma facilidade natural para absorver e compreender conceitos complexos. Sua inteligência, adormecida por anos de luta pela sobrevivência, começava a despertar. Ela não tinha diploma universitário, mal havia terminado o ensino médio antes de engravidar de João, mas tinha algo que muitos executivos não possuíam: uma compreensão profunda da realidade e uma capacidade de conexão humana genuína. Capítulo 2 – O Despertar. 6 meses se passaram desde que Maria começou seus estudos autodidatas. Seu pequeno caderno de anotações havia se transformado em 3 cadernos repletos de conceitos, ideias e reflexões. Ela desenvolvera uma rotina disciplinada: acordar às 5 horas, trabalhar das 7 horas às 17 horas, cuidar dos filhos até às 20 horas e estudar das 21 horas às 24 horas. A transformação não passou despercebida pelos colegas de trabalho. Dona Lourdes notou que Maria havia se tornado mais articulada e confiante. Essa menina mudou, comentou com outras faxineiras durante o intervalo para o café. Um dia, enquanto limpava a sala de reuniões da inovação e estratégia, Maria encontrou um relatório esquecido sobre a mesa. Era um estudo sobre gestão de pessoas em tempos de crise. Curiosa, ela começou a lê-lo durante o intervalo do almoço, no pequeno vestiário destinado à equipe de limpeza. O relatório falava sobre como empresas poderiam motivar funcionários em momentos difíceis, mas Maria percebeu falhas gritantes na análise. As soluções propostas pareciam desconectadas da realidade dos trabalhadores de base, focando apenas em teorias acadêmicas sem considerar aspectos humanos fundamentais. Isso aqui está errado, murmurou para si mesma, fazendo anotações nas margens do documento. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir pensando no relatório. Ela tinha ideias claras sobre como melhorar as propostas apresentadas, baseadas em sua experiência real como trabalhadora e em seus estudos. Pela primeira vez em anos, sentiu um impulso irresistível de se expressar, de compartilhar sua perspectiva. Na manhã seguinte, Maria fez algo que jamais imaginara ter coragem. Ela digitou uma carta no computador da Lan House do bairro, endereçada ao Dr. Ricardo Mendes. Na carta, ela se apresentava respeitosamente como funcionária de limpeza do edifício e oferecia sugestões para melhorar o relatório sobre gestão de pessoas. Prezado Dr. Ricardo, espero que esta carta o encontre bem. Meu nome é Maria Conceição Santos e trabalho como faxineira no edifício onde está localizada sua empresa. Encontrei por acaso um relatório sobre gestão de pessoas e, como alguém que vive a realidade dos trabalhadores de base, gostaria de oferecer algumas perspectivas que talvez possam enriquecer o estudo. Maria continuou por 3 páginas, apresentando ideias claras e bem fundamentadas sobre motivação, comunicação efetiva com funcionários de diferentes níveis hierárquicos e a importância de políticas inclusivas que considerassem a diversidade socioeconômica dos colaboradores. Ela dobrou a carta cuidadosamente e a colocou em um envelope simples. No dia seguinte, com as mãos tremendo de nervosismo, ela deixou sobre a mesa do Dr. Ricardo durante a limpeza matinal. 2 semanas se passaram sem qualquer resposta. Maria começou a se arrepender de sua ousadia. Que ideia foi essa? Quem eu penso que sou para dar conselhos para um doutor? Questionava-se. Na 3ª semana, Dona Lourdes a chamou no final do expediente. Maria, o Dr. Ricardo quer falar com você. Ele está na sala dele. O coração de Maria disparou. Será que vou ser demitida? Será que ele achou desrespeitoso? Com pernas trêmulas, Maria bateu na porta da sala do CEO. Entre, disse a voz grave que ela conhecia de longe. Dr. Ricardo estava sentado atrás de uma mesa de mogno imponente, cercado por diplomas e certificações. Seus olhos azuis a analisaram por alguns segundos antes de ele falar. Senhora Maria, li sua carta, ele disse, segurando o papel em suas mãos. Preciso admitir que fiquei surpreso. Maria engoliu em seco. Peço desculpas se fui desrespeitosa, senhor. Não era minha intenção. Desrespeitosa. Dr. Ricardo interrompeu, arqueando uma sobrancelha. Pelo contrário. Suas observações são perspicazes. Algumas até brilhantes. Maria não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Onde você estudou administração? Perguntou ele. Eu não estudei, senhor. Só terminei o ensino médio. O que eu sei aprendi sozinha, lendo e estudando à noite, respondeu Maria, baixando os olhos. Dr. Ricardo se recostou na cadeira, claramente intrigado. Sozinha? Como assim?
Maria contou brevemente sobre sua rotina de estudos, seus cadernos de anotações e sua paixão crescente pelo mundo empresarial. Conforme falava, percebia que o ceticismo inicial do CEO dava lugar a uma curiosidade genuína. Interessante, murmurou o Dr. Ricardo. Suas sugestões sobre comunicação com funcionários de base são excepcionalmente práticas. Nós, consultores, às vezes nos perdemos em teorias e esquecemos da aplicação real. Ele fez uma pausa, tamborilando os dedos na mesa. Maria, gostaria de fazer uma proposta inusual. Temos uma reunião na próxima semana com executivos de uma grande indústria. Eles estão enfrentando problemas de rotatividade e baixa moral entre os funcionários de chão de fábrica. Que tal se você participasse da reunião e apresentasse suas ideias? Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eu, senhor? Mas eu sou apenas uma faxineira. É exatamente por isso que sua perspectiva é valiosa, replicou o Dr. Ricardo. Você entende a realidade desses trabalhadores de uma forma que nenhum de nós consegue. Capítulo 3. O primeiro desafio. A semana seguinte passou como um turbilhão para Maria. Dr. Ricardo havia lhe emprestado alguns livros sobre apresentações executivas e técnicas de comunicação. Ele também a dispensou de suas funções de limpeza por alguns dias para que ela pudesse se preparar adequadamente. Mãe, a senhora vai falar para empresários importantes mesmo? Perguntou João, observando a mãe estudar intensamente na mesa da cozinha. Vou tentar, meu filho. Estou com muito medo, mas é uma oportunidade que talvez nunca mais apareça, respondeu Maria, folheando suas anotações pela 100ª vez. Na noite anterior à reunião, Maria mal conseguiu dormir. Ela havia preparado uma apresentação simples, baseada em suas experiências e observações. O tema era gestão humanizada, compreendendo o funcionário além do cargo. Na manhã da reunião, Maria vestiu sua melhor roupa, uma calça preta e uma blusa branca que havia comprado especialmente para a ocasião. Não eram roupas caras, mas estavam impecavelmente limpas e passadas. Ela prendeu os cabelos em um coque elegante e se olhou no espelho. Você consegue, Maria. Você tem algo importante para dizer, murmurou para seu reflexo. A sala de reuniões estava repleta de executivos bem vestidos quando Maria chegou. Dr. Ricardo a apresentou simplesmente como uma consultora especializada em gestão de pessoas com foco na perspectiva dos funcionários de base. Maria sentiu todos os olhares sobre si. Alguns pareciam curiosos, outros claramente céticos. Ela reconheceu a expressão que conhecia bem, a dúvida sobre sua capacidade baseada apenas em sua aparência e origem. Dr. Augusto Silva, CEO da indústria cliente, era um homem corpulento de 50 anos, com bigode grisalho e ar impaciente. Bem, vamos ouvir essa nova perspectiva, disse em tom que deixava clara sua incredulidade. Maria se levantou, suas mãos tremendo ligeiramente. Senhores, boa tarde. Meu nome é Maria Conceição Santos. Antes de começar a falar sobre gestão, gostaria de contar brevemente minha história. Ela contou sobre sua realidade como mãe solo, faxineira e estudante autodidata. Conforme falava, notou que alguns executivos se mexiam desconfortavelmente em suas cadeiras. Hoje quero falar sobre algo que vocês talvez nunca tenham considerado. Como é trabalhar quando se tem apenas R$ 30 na carteira para a semana inteira, quando se divide um ônibus lotado às 5 horas da manhã com outras centenas de pessoas que também lutam para sobreviver, quando se volta para casa sabendo que os filhos estão sozinhos porque não há dinheiro para uma babá. A sala ficou em silêncio absoluto. Vocês falam sobre motivação, sobre engajamento, sobre produtividade. Mas eu pergunto, como motivar alguém que não sabe se vai ter dinheiro para comprar o pão no fim do mês? Como engajar alguém que se sente invisível na empresa onde trabalha? Maria puxou suas anotações e continuou com crescente confiança. A rotatividade alta na sua fábrica, Dr. Augusto, não é apenas sobre salário. É sobre dignidade. É sobre ser tratado como ser humano, não como uma peça da máquina. Seus funcionários saem porque não se sentem valorizados, não porque outro lugar paga R$ 50 a mais. Dr. Augusto se inclinou para a frente, agora genuinamente interessado. E o que você sugere? Perguntou ele. Primeiro, comunicação real. Não memorandos burocráticos, mas conversas de verdade. Segundo, reconhecimento que não custe dinheiro. Um obrigado sincero, você fez um bom trabalho hoje vale mais do que vocês imaginam. Terceiro, oportunidades de crescimento, mesmo que pequenas. Um curso profissionalizante, uma palestra, uma chance de aprender algo novo. Maria apresentou 10 sugestões práticas e de baixo custo que poderiam transformar o ambiente de trabalho.
Cada ideia era acompanhada de exemplos concretos e justificativas baseadas em sua experiência e estudos. Quando terminou, a sala permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então, Dr. Augusto começou a aplaudir, seguido pelos outros executivos. Nunca ouvi nada tão real, disse Dr. Augusto. Nós gastamos fortunas com consultorias que nos dão soluções complexas e caras. Você acabou de nos dar insights que valem ouro e que custam quase nada para implementar. A reunião se estendeu por mais 2 horas, com os executivos fazendo perguntas e pedindo esclarecimentos sobre as propostas de Maria. Ela respondeu a todas com segurança e conhecimento, impressionando a todos na sala. No fim da reunião, Dr. Augusto se aproximou de Maria. Gostaria de contratar seus serviços como consultora. Você poderia vir à nossa fábrica para implementar essas ideias? Maria olhou para Dr. Ricardo, que sorriu e acenou positivamente. Sim, senhor. Seria uma honra, respondeu ela, ainda não acreditando completamente no que estava acontecendo. Capítulo 4. A transformação. 3 meses depois da primeira consultoria, a vida de Maria havia mudado completamente. Dr. Ricardo a convidou para se tornar sócia consultora da Inovação e Estratégia, especializada em gestão humanizada e inclusão social corporativa. Maria manteve sua humildade, mas agora dividia seu tempo entre consultorias em grandes empresas e seus estudos, que se tornaram ainda mais intensos. Ela se inscreveu em um curso de administração noturno em uma universidade particular, conseguindo uma bolsa de estudos baseada em mérito após impressionar a banca de avaliação com suas experiências práticas. O apartamento em Cidade Tiradentes ganhou uma pequena biblioteca, onde Maria guardava seus livros crescentes. João, Pedro e Ana se orgulhavam da mãe e começaram a se interessar mais pelos estudos, inspirados por sua dedicação. Mãe, quando eu crescer, também quero ajudar as pessoas como a senhora faz, disse Ana uma noite, enquanto Maria estudava para uma prova da faculdade. Você pode ser qualquer coisa que quiser, minha filha. O importante é nunca parar de aprender e sempre lembrar de onde viemos, respondeu Maria, beijando a cabeça da menina. A reputação de Maria como consultora se espalhou rapidamente no meio empresarial paulista. Suas palestras sobre liderança com propósito, gestão inclusiva e transformação pessoal começaram a ser requisitadas por empresas de todo o país. Um dia, Maria recebeu um convite que a deixou sem palavras. A Universidade de São Paulo, USP, a convidava para uma palestra magna no curso de administração. O auditório Paulo Emílio Vanzolini, com capacidade para 500 pessoas, estaria repleto de professores, estudantes e profissionais da área. Na véspera da palestra, Maria estava nervosa como nunca antes. Ela visitou o campus da USP para conhecer o local onde falaria no dia seguinte. Caminhando pelos corredores históricos da universidade, ela se lembrou de quando limpava os escritórios e sonhava secretamente com aquele mundo acadêmico que parecia tão distante. Quem diria que um dia eu estaria aqui, não para limpar, mas para ensinar, murmurou para si mesma, tocando levemente a parede de um dos prédios. No dia da palestra, o auditório estava lotado. Maria vestiu um terno azul marinho elegante que havia comprado especialmente para a ocasião, sua primeira roupa realmente cara. Seus cabelos estavam soltos em ondas suaves, e ela usava uma maquiagem discreta que realçava seus olhos expressivos. O reitor da universidade, professor doutor Carlos Eduardo Ferreira, um homem distinto de 60 anos com barba grisalha, a apresentou calorosamente. É uma honra receber alguém que representa a prova viva de que o conhecimento não tem fronteiras sociais e que a experiência prática pode enriquecer imensamente a teoria acadêmica. Maria subiu ao palco com confiança, mas quando olhou para a plateia lotada, por um momento sentiu-se novamente como a faxineira insegura de 2 anos atrás. Então, ela respirou fundo e lembrou-se de sua jornada. Caros estudantes, professores e profissionais, boa noite. Há 2 anos, eu limpava escritórios nesta mesma cidade. Hoje, estou aqui para falar sobre transformação, não apenas empresarial, mas pessoal. Ela contou sua história completa pela primeira vez em público. A pobreza, a humilhação, a descoberta do conhecimento, os primeiros desafios e as vitórias conquistadas. A plateia estava em silêncio absoluto, hipnotizada pela sinceridade e força de suas palavras. Aprendi que liderança não é sobre o cargo que você ocupa, mas sobre o impacto que você causa na vida das pessoas. Aprendi que inovação não vem apenas de laboratórios ou centros de pesquisa, mas também da necessidade real de quem luta todos os dias para sobreviver. Maria falou sobre seus métodos de gestão humanizada, apresentando casos reais de empresas que transformou e resultados concretos obtidos.
Mas o que mais impactou a audiência foram suas reflexões sobre igualdade de oportunidades e o potencial desperdiçado pela sociedade quando as pessoas são julgadas por sua origem e não por sua capacidade. Quantas Marias existem por aí, limpando escritórios, servindo café, trabalhando em fábricas, com ideias brilhantes que nunca serão ouvidas porque não têm diploma universitário? Quantas soluções inovadoras estamos perdendo porque não sabemos ouvir todas as vozes? Ao final da palestra, que durou 1h30, a ovação foi ensurdecedora. Professores e estudantes se levantaram em aplausos que duraram mais de 5 minutos. Muitos tinham lágrimas nos olhos. Na sessão de perguntas, um jovem estudante do último ano levantou a mão. Professora Maria, qual sua mensagem para quem vem de origem humilde e sonha em transformar sua realidade? Maria sorriu, lembrando-se de seus próprios filhos. Minha mensagem é simples. Nunca aceite que alguém defina seus limites baseado em sua origem. O conhecimento está disponível para quem tem fome de aprender. As oportunidades existem para quem tem coragem de criá-las. E lembre-se sempre, você não precisa esquecer de onde veio para chegar onde quer. Suas origens são sua força, não sua fraqueza. Capítulo 5. O reconhecimento. Um ano após a palestra na USP, Maria havia se tornado uma das consultoras mais requisitadas do Brasil. Sua empresa, agora independente batizada de Humaniza Consultoria, empregava 15 pessoas e atendia clientes em todo o país. Mas Maria nunca esqueceu suas origens. Ela criou o projeto Talentos Invisíveis, que identificava e desenvolvia potenciais líderes entre funcionários de base de grandes empresas. Centenas de faxineiras, porteiros, operários e auxiliares haviam sido promovidos ou capacitados através do programa. Uma manhã de setembro, Maria recebeu uma ligação que mudaria sua vida mais uma vez. Era secretária do Ministério da Educação, informando que ela havia sido selecionada para receber a Medalha do Mérito Educacional, uma das maiores honrarias do país na área de educação e transformação social. A cerimônia aconteceria em Brasília, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente da República e autoridades nacionais e internacionais. "Mãe, a senhora vai conhecer o presidente", exclamou Pedro, agora com 12 anos, quando Maria contou a novidade. "O importante não é conhecer autoridades, meu filho, mas mostrar que todos nós temos potencial para transformar o mundo ao nosso redor", respondeu Maria, abraçando o filho carinhosamente. No dia da cerimônia, Maria estava elegante em um vestido azul marinho com detalhes discretos em dourado. Seus cabelos estavam presos em um penteado sofisticado, e ela usava a única joia que possuía, um colar simples de pérolas que havia sido de sua mãe. Quando seu nome foi chamado, Maria caminhou pelo tapete vermelho do Palácio do Planalto com a mesma dignidade que sempre a caracterizou. O presidente, um homem de meia idade com ar solene, sorriu ao colocar a medalha em seu pescoço. "Senhora Maria, a senhora representa o que há de melhor no povo brasileiro. A capacidade de transformar a diversidade em oportunidade e de usar o sucesso pessoal para beneficiar toda a sociedade", disse ele durante a entrega. Em seu discurso de agradecimento, Maria falou para uma plateia de autoridades, embaixadores e líderes empresariais: "Esta medalha não é só minha. É de todas as mulheres que trabalham na madrugada para sustentar suas famílias. É de todos os pais e mães que sonham com um futuro melhor para seus filhos. É de cada pessoa que um dia foi subestimada por sua origem, mas nunca desistiu de acreditar em seu potencial." Após a cerimônia, Maria foi abordada por jornalistas de veículos nacionais e internacionais. Sua história ganhou as capas de revistas e jornais, inspirando milhões de pessoas no Brasil e no exterior. Epílogo: o legado continua. 5 anos depois daquela primeira carta deixada na mesa do Dr. Ricardo, Maria estava novamente em um auditório universitário, mas desta vez na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ela havia sido convidada para o Global Leadership Summit, um dos eventos mais prestigiosos do mundo empresarial. Aos 43 anos, Maria havia se tornado uma referência internacional em liderança transformacional e inclusão social corporativa. Seu livro Da Invisibilidade à Inspiração, uma jornada de transformação, havia sido traduzido para 15 idiomas e se tornado best-seller mundial. João, agora com 19 anos, cursava engenharia na USP com bolsa integral. Pedro, aos 15, era monitor de matemática em sua escola e sonhava em ser professor. Ana, aos 12, já demonstrava o mesmo interesse da mãe por pessoas e liderança, participando ativamente de projetos sociais em sua comunidade. "Nunca imaginei que a vida pudesse me levar tão longe", disse Maria em uma entrevista para a revista Time, que a incluiu na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. "Mas o mais importante não é aonde cheguei, e sim quantas pessoas consegui levar comigo nessa jornada.
O sucesso só faz sentido quando é compartilhado. No auditório de Harvard, diante de uma plateia de 2.000 pessoas de 50 países diferentes, Maria encerrou sua palestra com as mesmas palavras que havia dito na USP anos antes. Você não precisa esquecer de onde veio para chegar onde quer. Suas origens são sua força, não sua fraqueza. A stand ovation durou 10 minutos. Entre os aplausos, Maria fechou os olhos por um segundo e se lembrou da faxineira que um dia sonhou em silêncio enquanto limpava escritórios. Aquela mulher ainda vivia dentro dela, lembrando-a diariamente de que a humildade e a compaixão são os verdadeiros pilares de qualquer transformação. Hoje, Maria Conceição Santos é prova viva de que não existem sonhos pequenos demais ou pessoas humildes demais para mudarem o mundo. Sua jornada continua inspirando milhões de pessoas a acreditar que, com determinação, estudo e coragem, qualquer um pode escrever uma história de superação e impacto. E em algum lugar de São Paulo, uma nova faxineira talvez esteja ouvindo secretamente uma conversa em um escritório, fazendo anotações em um pequeno caderno, sem saber que ela pode ser a próxima Maria a transformar humilhação em força e invisibilidade em inspiração. Fim. O conhecimento é a única riqueza que ninguém pode tirar de você, e a única herança que você pode dar aos seus filhos que durará para sempre. Maria Conceição Santos. Se você gostou desse conteúdo, aproveite e se inscreva no canal Heróis do Cotidiano, compartilhe com colegas e deixe seu like, para nos incentivar a produzir novos vídeos. Até mais!